A TV faz hoje a quarta entrevista da série com os principais candidatos a prefeito do Rio. A ordem dos candidatos foi definida por sorteio com a participação de representantes dos partidos. E eu recebo hoje aqui no estúdio Rodrigo Maia, do DEM, candidato pela coligação Um Rio Melhor para os Cariocas. O tempo da entrevista é de 8 minutos, com tolerância de 30 segundos. Candidato, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Márcio. O nosso tempo começa a contar a partir de agora, candidato. O senhor tem dado declarações, candidato, que frisam as diferenças entre a sua personalidade e a do seu pai, o ex-prefeito César Maia. E a sua candidata a vice, Clarissa Garotinho, tem feito a mesma coisa em relação aos pais dela, Rosinha Mateus e Antônio Garotinho. Diferenças de personalidade e de estilo à parte, eu pergunto se a coligação de vocês representa um mesmo projeto político, as mesmas ideias de César Maia, Antônio Garotinho e Rosinha Mateus. Olha, Márcio, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que o carioca vai ter nessa eleição a oportunidade de conhecer a minha história. 14 anos de deputado federal, antes secretário de governo do ex-prefeito Conde, de que me orgulho muito. São 14 anos defendendo o Rio de Janeiro em Brasília, construindo projetos. Nós conseguimos acabar com a CPMF em Brasília, um posto que fazia um mal à população, não apenas do Rio, mas de todo o Brasil. Cada um tem a sua história, cada um tem a construção dos seus projetos. Agora, é claro que o lastro, né, ninguém vai tirar da gente. Essa é uma tentativa que não cola. Como é que eu vou me desvincular do meu pai? Isso não existe. É claro que eu sou o César Maia, eu sou o Rodrigo Maia, ele é o César Maia. Então, cada um, do seu jeito, da sua forma, tem o seu caminho a construir. E é isso que eu vou fazer, construir o meu caminho para que a gente possa transformar esse Rio de Janeiro no Rio de Janeiro bom para as pessoas. Ontem, no programa eleitoral, no programa do meu adversário Eduardo, não tinha trânsito na cidade do Rio de Janeiro. Meu Deus, que Rio de Janeiro é esse que a gente está vendo na televisão? O que nós vamos mostrar daqui para frente no programa eleitoral é a realidade do Rio de Janeiro. Um caos no trânsito, um caos na saúde. Candidato, o objetivo da pergunta é porque quando o seu pai era prefeito e Antônio Garotinho e Rosinha Mateus foram governadores, o Rio assistiu a um embate político terrível, que só trouxe malefícios para a nossa cidade. A minha pergunta é se essa coligação não é, na verdade, uma conveniência eleitoral e se logo depois de eleitos vocês vão começar a brigar de novo. Teve divergências? Não, nós soubemos superar, a nova geração soube superar aquele momento, que era um momento de conflito. Agora, eu e a Clarissa conversamos muito, nós discutimos essa aliança, nós discutimos os problemas da cidade do Rio de Janeiro, a saúde pública, que está um caos, está abandonada. Na televisão, no programa eleitoral do Eduardo, a saúde vai muito bem, tem médico. Nós sabemos que não é verdade, nós construímos uma proposta para a saúde, nós construímos uma proposta para a educação, nós vamos valorizar o magistério, os nossos professores que estão sendo abandonados por um processo de privatização da educação do Rio. Desculpa, o senhor falou da Clarissa, então eu vou ler até uma declaração da sua candidata, publicada no jornal O Dia. Ela fala sobre o legado que tem que ser deixado pelos Jogos Olímpicos de 2016. Ela diz o seguinte: não podemos repetir a experiência dos Jogos Pan-Americanos, que não corresponderam às expectativas de transformação na cidade. O seu partido estava no poder em 2007, quando houve os Jogos Pan-Americanos. É verdade. Essa crítica da Clarissa é justa? Olha, o grande legado do Pan-Americano foi a vitória nas Olimpíadas. Isso nós devemos aos democratas, ao ex-prefeito César Maia. Nós não temos nenhum problema de defender aquilo que a gente acredita. No momento, ela pensou de um jeito, as pessoas podem rever as suas posições. Agora, que as Olimpíadas podem ser um grande momento para essa cidade, se nós pensarmos no legado que nós vamos deixar para as crianças, não será fazer esse, então, esporte de base, cuidar da juventude da criança que foram abandonados por esses governos. Não será essa, então, uma primeira divergência já entre vocês dois? Não, nós não temos divergência, eu e a Clarissa estamos unidos. Vocês vão ver que o único candidato a vice que aparece no programa eleitoral é a Clarissa no meu. Por quê? Porque eu quero transparência. Eu não tenho 20 partidos, eu não preciso esconder meu vice, eu não sei por quê, talvez porque ele seja do PT, que está aí sendo julgado pelo Mensalão. A Clarissa aparece no programa, ela tem independência, ela tem as ideias dela e vocês vão gostar muito de conhecê-la, como vão gostar de conhecer as minhas ideias no nosso programa eleitoral. Vamos falar de educação, candidato. Um ponto que foi muito criticado na gestão César Maia foi a aprovação por ciclos, chamada por alguns adversários de aprovação automática. Isso. A atual administração derrubou esse regime e o senhor já disse que não vai continuar, não pretende retomar a aprovação por ciclos. Foi um erro do seu partido ter adotado a aprovação por ciclos? Olha, duas coisas importantes, Márcio. A primeira é uma mentira que o Eduardo vem dizendo. Ele não acabou com o sistema de ciclos
em todos os ciclos. Mais de 200 mil crianças continuam aprendendo por esse sistema. Então ele está mentindo. Aliás, não é só isso. Vocês viram o programa eleitoral dele ontem. Não tem trânsito no Rio e tem médico nos hospitais. Mas é uma brincadeira. É claro que eu já respondi isso. Foi um erro a forma como foi implementado o sistema de ciclos no segundo e terceiro, sem uma discussão profunda com o magistério. Agora, olha, vocês que são professores, vocês que trabalham na área de educação, vocês podem ter certeza. Nós vamos garantir a vocês todas as condições, não apenas salariais, mas de estrutura de trabalho, para que vocês possam ensinar de forma correta os nossos alunos. Nós precisamos garantir isso para os alunos na rede pública. É que ainda falando de educação, o senhor tem feito muitas críticas à atual gestão municipal da educação. Uma delas, no debate da TV Bandeirantes, o senhor disse que colocaram uma paulista na Secretaria de Educação. Essa paulista é a secretária Cláudia Costin, que conseguiu superar a meta do IDEB das escolas do Rio de Janeiro. Faz realmente diferença, candidato, se ela é paulista ou carioca? Olha, Márcio, é muito interessante. A Cláudia começou a privatização, um processo de privatização grande no governo federal, na época do presidente Fernando Henrique, e quer fazer a mesma coisa com a nossa educação. Não fará mais no dia 1º de janeiro. Mas nós vamos assumir essa cidade no último IDEB. Nós não temos bons índices. Os números são do MEC. Mas os números voltam a 2007. Nós perdemos uma posição no primeiro ciclo em relação às capitais. Em relação ao segundo segmento, porque não são os ciclos, segundo segmento, nós perdemos 5 posições. Então, nós voltamos ao resultado de 2007. O que nós gostaríamos é que o resultado de agora fosse melhor do que o de 2007. Mas faz então, diferença realmente se ela é carioca ou paulista? Não é a questão de ser paulista, é uma questão que ela não tem história e respeito por esse magistério. A minha secretária de educação vai ser uma professora do magistério, um professor do magistério, porque são vocês, professores, que carregam essa secretaria e que vão garantir um futuro melhor para as nossas crianças. Já temos 6 minutos e 10. Vamos continuar, que tem algumas mais perguntas aqui. Ótimo. Da educação para a saúde. O senhor é um duro crítico das organizações sociais, as OSs, administrando alguns hospitais municipais do Rio de Janeiro. O senhor diz até que é a privatização da saúde. Com certeza. No entanto, eu preciso lembrar ao senhor que o primeiro hospital a ser entregue à gestão privada, primeiro hospital municipal a ser entregue para a gestão privada, foi o Hospital Ronaldo Gazola, conhecido como Hospital da Cari, na gestão César Maia. Não fica a impressão de que o seu partido fala uma coisa quando é oposição e faz outra quando é governo? Márcio, claro que não. O hospital foi inaugurado no final do governo César Maia e os servidores não quiseram trabalhar no hospital Jacari. Mas a escolha do tipo de gestão foi tomada ainda no governo César Maia. Claro, porque de forma emergencial se precisou fazer uma licitação para se inaugurar o hospital, para ele começar a funcionar. Agora o Eduardo poderia ter caminhado na linha certa, que era abrir concurso público para a saúde, para os médicos, organizando o plano de cargos e salários. É o que nós vamos fazer. Coisas que foram feitas no passado fazem parte da nossa história e são importantes como aprendizado. Agora, eu quero dizer a você, servidor da área de saúde, que está triste, muito triste com essa gestão, que já gastou 2 bilhões em 400 IOS e a saúde do Rio, Pois é, o senhor já disse que não vai renovar os contratos das OS nos hospitais municipais, nas clínicas da família. Também vai revogar o do Hospital Jacari? Olha, nós vamos transformar a saúde, a gestão da saúde em saúde pública. Se o Hospital da Cari continua sendo administrado por setor privado, nós queremos fazer licitação, precisamos de concurso público para colocar profissionais da rede pública. Essa privatização que foi feita pelo Eduardo, 90%, Márcio, 90% dos contratos assinados pela Secretaria de Saúde hoje ou são emergência ou são dispensa de licitação. Foi errada essa concessão para a iniciativa privada, então? Eu acho que o sistema de OS é um sistema que não gera transparência. Por quê? Porque ele contrata todos os serviços do hospital. É um absurdo. Nós vamos acabar com isso. Eu preciso cortar o senhor, porque já estamos com 8 e 9 de entrevista. E eu agradeço muito a sua presença e desejo boa sorte na campanha. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, nós agradecemos. Amanhã, a nossa entrevistada será a candidata Aspásia Camargo, do PV.